Meu nome é Isadora, e até aquela noite de quinta-feira, eu acreditava que minha vida era exatamente o que deveria ser. Tinha 37 anos, um casamento de 12 anos com Hugo, uma casa ampla no bairro mais tranquilo da cidade, e a certeza inabalável de que éramos um casal sólido. Como eu estava enganada, voltei mais cedo da viagem de negócios. O Congresso de Arquitetura em Brasília terminara um dia antes do previsto, e em vez de aproveitar a folga na capital, decidi pegar o primeiro voo disponível. Havia algo me incomodando, um pressentimento que arranhava minha paz como unha em quadro negro. Durante toda a semana, Hugo respondera minhas mensagens com atraso, sempre com desculpas vagas sobre reuniões intermináveis e jantares com clientes. O táxi me deixou na entrada de casa às 22h15. Paguei em dinheiro, pedindo para o motorista não buzinar ao partir. Queria fazer uma surpresa. Arrastei minha mala devagar pelo caminho de pedras do jardim, evitando o sensor de movimento que acenderia as luzes externas. A casa estava parcialmente às escuras, exceto pela luz dourada que vazava pelas frestas da cortina do nosso quarto no segundo andar. Entrei pela porta dos fundos, usando a chave reserva que ficava escondida sob o vaso de orquídeas. A cozinha estava uma bagunça. Pratos empilhados, taças de vinho vazias, restos de comida que claramente não eram do jantar simples que Hugo dizia fazer quando eu viajava. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso, mas o som abafado pela música que vinha do quarto. Era nossa música, a que dançamos no casamento. A porta estava entreaberta. Apenas uma fresta, mas suficiente para eu ver tudo. E ouvir tudo. Hugo estava deitado na nossa cama, completamente nu. E sobre ele havia uma mulher que eu reconheci imediatamente, Larissa, a nova gerente de vendas da empresa dele. Aquela que ele disse ser competente, mas sem graça. Aquela que ele jurou ser casada e feliz. Mentiras. Todas mentiras. Mas não foi a visão deles juntos que me destruiu. Foram as palavras. Você prometeu que ia me dar a casa dela. Larissa dizia entre risos, passando as unhas pelo peito dele. Aquela sala cafona com sofá bege vai ser minha primeira reforma. Vou arrancar tudo e fazer um lounge moderno. Hugo acariciava os cabelos dela. Aquele gesto que um dia foi só meu. Claro, amor! Já estou providenciando tudo. Essa otária assinou todos os documentos sem ler. Confia tanto em mim que até a senha do e-mail bancário ela me deu. Acredita? 12 anos jogando o charme do marido perfeito, e ela caiu direitinho. Larissa gargalhou, um som agudo e cruel que fez meu estômago revirar. Ela tem cara de mulher, que faz jantar esperando agradecimento. Deve ser daquelas que ainda pergunta: como foi seu dia, querido? Ela imitou minha voz de um jeito grotesco. Patética. Aposto que ainda passa suas camisas e organiza suas gravatas por cor. Pior. Hugo respondeu. Ela faz lista de compras com a minha comida favorita. Ontem me mandou mensagem perguntando se eu queria lasanha ou estrogonofe para quando ela voltasse. Mal sabe que quando ela voltar não vai ter mais casa para cozinhar. E o carro? Larissa perguntou beijando o pescoço dele. Aquele sedã preto importado? Já está no esquema. Transferência programada para a semana que vem. Ela assinou achando que era renovação do seguro. Nem leu o contrato de cessão de direitos. Advogado, meu amigo, preparou tudo. Logo você vai estar dirigindo pela cidade no seu carro novo, meu amor. Nosso carro! Ela corrigiu. Tudo nosso! Inclusive aquela casa de campo que vocês têm no interior. Já imaginou nossos fins de semana lá? Sem aquela chata reclamando do meu charuto ou pedindo para diminuir a música. Finalmente vou poder viver de verdade. Eles continuaram conversando, planejando cada detalhe de como iriam me descartar. Hugo explicou que já tinha aberto uma empresa no nome dele, desviado valores da nossa conta conjunta aos poucos, criado uma história sobre investimentos ruins para justificar a falta de dinheiro. Tudo calculado. Tudo planejado havia meses. O melhor é que ela é tão certinha, tão previsível, Hugo disse.
Nunca checaria os extratos detalhados. Confia no marido exemplar que sempre fui. Quando descobrir, vai ser tarde demais. Vou estar com todos os bens e ela. Bem, ela que se vire. Dei os melhores anos da minha vida para aquela mulher sem sal. Sem sal e sem tesão. Larissa completou. E os dois riram. Sabe o que é pior? Hugo continuou. Ela ainda me olha com aqueles olhos de vaca apaixonada. Ontem me ligou só para dizer que me amava. Tive que desligar para não rir na cara dela. Coitada! Larissa fingiu pena. Deve achar que é a esposa perfeita. Mal sabe que é só a empregada que você come de vez em quando por obrigação. Nem isso mais. Faz 3 meses que invento dor de cabeça. Não consigo nem olhar para ela sem sentir nojo. Aquele corpo sem graça, aquele jeito meloso de falar, aquela mania irritante de querer abraçar o tempo todo. Cada palavra era uma facada. Mas eu continuei ali, parada, gravando tudo na memória. Precisava ouvir até o fim. Precisava saber a extensão da traição. E os amigos dela? A família? Larissa perguntou. Que amigos? Hugo riu. Isadora não tem amigos de verdade. Afastou todo mundo para ser a esposa dedicada. A família mora longe, mal se falam. Ela apostou tudo em mim. Erro fatal. Perfeito, então. Ninguém para ajudar quando ela se der conta do que aconteceu. Exatamente. E sabe o melhor? Ela é tão orgulhosa que nunca vai admitir que foi enganada. Vai sumir em silêncio, com o rabo entre as pernas. Larissa se levantou e foi até a cômoda, minha cômoda, e pegou o porta-joias que minha avó me deixou. Essas joias são verdadeiras? Ela perguntou, experimentando meu colar de pérolas. Tudo verdadeiro. Vale uma fortuna. A avó dela era rica. Deixou tudo. Pra netinha querida. Mais uma coisa que vai ser sua, meu amor. Nossa, ela corrigiu de novo. Preciso parar de pensar como amante e começar a pensar como dona. Afinal, daqui a pouco vou ser a senhora Mendonça. Assim que me livrar do peso morto, Hugo concordou. Já consultei o advogado. Divórcio litigioso, alegando abandono de lar. Ela viaja tanto a trabalho que vai ser fácil provar. Enquanto isso, a gente vai minando as economias dela. Você é diabólico, Larissa disse com admiração. Por isso me apaixonei. Um homem que sabe o que quer e como conseguir. Aprendi com o melhor, meu pai. Ele fez a mesma coisa, com minha mãe. Ficou com tudo e ela morreu pobre. É assim que o mundo funciona, meu amor. Os espertos comem os otários. Nesse momento, algo em mim morreu. Mas algo também nasceu. Uma mulher diferente, forjada na forja da traição e do desprezo. Saí dali em silêncio, descendo as escadas como um fantasma. Peguei minha mala e saí pela mesma porta dos fundos, caminhando pelas sombras até a rua de trás. Chamei um táxi, pelo aplicativo e fui para um hotel no centro. Durante o trajeto, meu cérebro funcionava em velocidade máxima. Cada palavra deles ecoava. Mas agora não mais como dor, como combustível. No quarto de hotel, abri meu laptop e comecei a trabalhar. Primeiro, mudei todas as senhas, e-mail, banco, cartões, tudo. Depois, acessei nossos documentos online. Foi então que descobri a extensão das mentiras de Hugo. Ele realmente tinha preparado contratos falsos, mas cometera erros. Erros que só alguém da minha área, arquitetura e construção civil, perceberia. Passei a noite inteira analisando cada documento, cada transação, cada movimento dele. Descobri a empresa fantasma, os desvios, tudo. Mas também descobri algo que ele não sabia. Todos os nossos bens principais estavam no meu nome. A casa, o carro, a conta poupança principal. Hugo sempre foi péssimo com papelada, deixava tudo comigo. Sua arrogância foi sua ruína. Às 6 da manhã, eu tinha um plano. Liguei para minha advogada, doutora Marina, uma amiga da faculdade que Hugo não conhecia. Expliquei tudo. Ela ficou furiosa. Isadora, vamos destruir esse canalha, ela disse. Mas vamos fazer tudo dentro da lei. Ele não vai saber o que o atingiu.
Passei os próximos 3 dias no hotel, coordenando tudo com Marina. Cancelamos procurações, bloqueamos acessos, mudamos fechaduras digitais. Tudo legalmente, tudo documentado. Hugo me mandava mensagens carinhosas, perguntando sobre o congresso, dizendo que sentia minha falta. Eu respondia normalmente, interpretando o papel da esposa boba e apaixonada pela última vez. No quarto dia, voltei para casa. Eles não estavam lá, provavelmente no apartamento dela ou em algum motel. Trabalhei rápido. Retirei meus pertences pessoais, documentos importantes, joias da família. Deixei tudo que compramos juntos. Não queria lembranças contaminadas. Então preparei a casa para o gran finale. Mudei as senhas de todos os sistemas da casa inteligente. Aquela que Hugo adorava se gabar para os amigos. Programei uma sequência especial para a manhã seguinte. Cancelei os cartões suplementares dele. Esvaziei a conta conjunta, transferindo apenas o que era legalmente meu, que era quase tudo, já que meu salário sempre foi maior. Deixei um envelope branco na mesa da cozinha. Dentro, uma única folha com uma frase. Vocês riram de mim quinta à noite. Hoje quem vai rir sou eu. E incluí um pendrive, com a gravação. Sim, eu tinha gravado. Depois que saí do quarto, naquela noite, lembrei que havia instalado um sistema de segurança com áudio no corredor. Hugo nunca soube, nunca se interessou por essas coisas técnicas. A gravação pegou tudo. Cada palavra cruel. Cada plano sórdido. Saí de casa, pela última vez, às 4 da manhã de segunda-feira. Fui para o apartamento que aluguei no fim de semana. Pequeno, mas meu. Só meu. Às 7 da manhã, meu telefone começou a tocar. Hugo. Ignorei. Ele ligou dezenas de vezes. Então começaram as mensagens. Isadora, que palhaçada é essa? A casa está toda travada. O carro não liga. Diz que não reconhece minha digital. Meus cartões foram cancelados. Estou no posto de gasolina passando vergonha. Atende o telefone. Às 8 horas, chegou a mensagem de Larissa do número dele. Sua vaca invejosa. Devolve as coisas do Hugo agora. Você não tem esse direito. Respondi apenas uma vez. Direito? Verificou de quem é a titularidade de tudo? Sugiro contratar um advogado. Um de verdade, não o amigo incompetente do seu namorado. PS. A gravação está uma delícia. Minha advogada adorou. O silêncio depois disso foi ensurdecedor, mas durou pouco. Logo vieram as ameaças, os xingamentos, as tentativas de negociação. Hugo passou por todos os estágios. Raiva, negação, barganha. Disse que estava bêbado, que foi coagido, que Larissa o seduziu. Patético. Descobri depois, por amigos em comum, o que aconteceu. Hugo chegou em casa para encontrar suas malas, na calçada. A casa não reconhecia mais sua biometria. O carro estava bloqueado. As contas, zeradas. Larissa surtou, gritou com ele no meio da rua, culpando-o por ter subestimado a idiota da esposa. Eles tentaram ficar na casa de campo. Que surpresa quando descobriram que eu havia cancelado o contrato de energia elétrica e água. Tudo. Estava no meu nome. O caseiro, instruído por mim, informou que apenas a proprietária poderia autorizar a permanência de hóspedes. Mas o golpe final veio 2 semanas depois. Marina, minha advogada, protocolou a ação de divórcio. Com a gravação. Com as provas dos desvios. Com tudo. Hugo não só perdeu qualquer direito aos bens, como ainda teria que me pagar uma indenização considerável por danos morais. Larissa o abandonou na primeira dificuldade. Descobri que ela estava com ele pelo dinheiro e status. Sem a casa, sem o carro, sem a vida luxuosa, Hugo não valia nada para ela. Ela ainda tentou me processar por roubar o que era dela. Marina riu tanto que quase engasgou com o café. Hugo perdeu o emprego. A gravação, que acabou vazando no círculo profissional, mostrava claramente suas intenções criminosas. Nenhuma. Empresa quer um funcionário que planeja roubar a própria esposa. Larissa também foi demitida.
A política da empresa sobre relacionamentos entre funcionários era clara. 3 meses se passaram. Eu estava sentada no meu apartamento novo, trabalhando em um projeto quando a campainha tocou. Era Hugo, irreconhecível, magro, abatido, envelhecido anos em meses. Isadora, por favor, me escuta. Ele implorou. Deixei-o falar. Por educação, não por interesse. Eu estraguei tudo. Larissa me usou, me manipulou. Ela planejou tudo, me seduziu. Não, interrompi. Você planejou tudo. Por meses. Eu ouvi, lembra? Você disse que aprendeu com seu pai a ser esperto. Como está funcionando para você? Eu estava cego. Você é a mulher da minha vida, Isa. Sempre foi. Aquilo foi loucura, coisa de momento. 3 meses de planejamento não são momento. Hugo. Cada transferência bancária, cada documento falso, cada mentira. Você me chamou de otária, de peso morto. Disse que sentia nojo de mim. Ele começou a chorar. Lágrimas que um dia teriam me comovido, agora me deixavam indiferente. Me dá outra chance. Eu faço terapia, mudo, volto a ser o homem que você amou. O homem que amei nunca existiu. Era um personagem. O verdadeiro Hugo é esse aí. Um homem pequeno que culpa os outros pelos próprios erros. Que chora quando perde o jogo sujo que ele mesmo criou. Você mudou. Ele disse como se fosse acusação. Sim, mudei. Você me ensinou que confiar cegamente é perigoso. Que amor sem respeito é ilusão. Que tem gente que confunde bondade com fraqueza. Lições valiosas, Hugo. Quase que agradeço. Você não pode me deixar assim. 12 anos, Isadora. 12 anos jogados fora. Você jogou fora na primeira vez que me traiu. Eu apenas varri os cacos. Agora saia. Se aparecer de novo, aciono a medida restritiva. Ele saiu arrastando os pés. A última notícia que tive foi que estava morando de favor, com um primo, tentando reconstruir a vida. Larissa sumiu. Foi tentar a sorte em outra cidade. Quanto a mim, renasci. Literalmente. Mudei o corte de cabelo, renovei o guarda-roupa, voltei à academia. Mas as mudanças maiores foram internas. Aprendi a estabelecer limites, a valorizar minha intuição, a não dar tudo de mim para quem não merece nem migalhas. Conheci Rafael 6 meses depois em uma vernissage. Arquiteto como eu, divorciado, pai de uma menina adolescente. No começo resisti. Tinha medo de confiar de novo. Mas Rafael era diferente. Transparente, consistente, respeitoso. Você é muito desconfiada. Ele disse em um de nossos primeiros encontros. Tenho motivos. Quer compartilhar? Contei tudo. Esperava que ele saísse correndo. Em vez disso, segurou minha mão. Que idiota esse seu ex. Perder uma mulher incrível por uma aventura barata. Mas sabe, a burrice dele foi minha sorte. Rafael não prometeu mundos e fundos. Prometeu honestidade, paciência, tempo para eu aprender a confiar de novo. E cumpriu. Cada promessa pequena, cada gesto consistente, foi reconstruindo minha fé no amor. 1 ano depois do divórcio, estava jantando com Rafael e sua filha Sofia quando ela disse: Ainda bem que você apareceu, Isadora. Papai sorri de novo. Ela que me faz sorrir. Rafael respondeu beijando minha mão. Vocês são melosos. Sofia revirou os olhos, mas estava sorrindo. Era isso. Simplicidade, verdade, respeito. O que sempre busquei e achei que tinha com Hugo. A diferença é que agora eu sabia reconhecer o genuíno do falso. Hugo tentou contato outras vezes, sempre em datas significativas. Meu aniversário, Natal, data do nosso antigo casamento. Mensagens melodramáticas sobre arrependimento e amor eterno. Bloqueei todos os números. Marina cuidou para que ele entendesse os limites legais. Descobri que ele estava em relacionamento com outra mulher. Pobre moça!
Torci para que ela fosse mais esperta que eu fui, ou que aprendesse mais rápido quando descobrisse quem ele realmente era. 2 anos se passaram. Eu e Rafael nos casamos em uma cerimônia pequena, só família próxima e amigos verdadeiros. Foi no jardim da nossa casa nova. Sim, nossa, comprada. Em conjunto com os 2 nomes na escritura, tudo transparente. Durante os votos, Rafael disse: Isadora, você me ensinou que o amor verdadeiro não é cego. Ele enxerga tudo e escolhe ficar. Vê os defeitos e abraça. Conhece as cicatrizes e beija cada uma delas. Obrigado por me deixar te amar de olhos bem abertos. Chorei. Mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de quem encontrou o que nem sabia, que procurava. A vida seguiu. Tive meu próprio escritório de arquitetura, especializado em projetos sustentáveis. Rafael tornou-se meu parceiro em alguns projetos. Sofia me chamava de mãe do coração. Construímos uma família baseada em verdade e respeito. Às vezes, muito raramente, lembrava daquela noite. A noite em que meu mundo desabou e renasceu. A noite em que descobri que estava casada com um estranho. A noite em que Hugo e Larissa riram de mim pela última vez. Porque foi realmente a última vez. Eles riram da Isadora submissa, confiante, dedicada ao ponto da autoanulação. Essa mulher morreu naquele corredor, ouvindo cada palavra venenosa. Em seu lugar, nasceu uma mulher consciente do próprio valor. Que ama, sim, mas com sabedoria. Que confia, mas verifica. Que dá, mas também recebe. Hugo sempre disse que aprendeu, com o pai, a ser esperto. Eu aprendi sozinha a ser forte. E entre a esperteza dele e minha força, não houve competição. A esperteza tropeça nas próprias mentiras. A força se constrói sobre verdades, mesmo as mais dolorosas. Hoje, quando jovens esposas me procuram no escritório, com aquele brilho nos olhos que reconheço como meu antigo reflexo, sempre digo: ame completamente, mas nunca se anule. Confie, mas mantenha seus olhos abertos. E, principalmente, ouça sua intuição. Ela sabe de coisas que sua mente ainda não processou. Algumas entendem. Outras precisam aprender do jeito difícil, como eu. Mas todas, eventualmente, descobrem que não existe príncipe encantado. Existe parceria, cumplicidade, respeito mútuo. Ou não existe nada além de ilusão. Minha história com Hugo terminou naquela noite de quinta-feira. Mas minha história comigo mesma apenas começou. E essa, sim, é uma história de amor verdadeiro. O amor próprio que ele tentou matar e que renasceu mais forte. Larissa queria reformar minha sala bege. Acabou sem sala nenhuma. Hugo queria uma vida nova com meu patrimônio. Terminou reconstruindo do zero. Eu, que eles chamaram de patética, reconstruí não apenas minha vida, mas minha identidade. No fim, quem riu por último não fui nem eu. Foi a justiça poética, da vida, que sempre encontra um jeito de equilibrar a balança. Hugo e Larissa queriam tudo. Ficaram com o que mereciam. Nada. E eu? Fiquei com o que construí depois dos escombros. Uma vida autêntica, um amor verdadeiro, uma família escolhida. Não foi fácil. Houve noites de pesadelo, dias de dúvida, momentos em que pensei em desistir, mas cada desafio me fortaleceu. A casa onde vivi com Hugo foi vendida. Passou por várias famílias desde então. Às vezes passo em frente e não sinto nada. É apenas uma construção, tijolos e cimento. O lar que pensei ter ali era miragem. Meu verdadeiro lar está onde Rafael prepara café toda manhã e me pergunta sobre meus sonhos da noite. Onde Sofia deixa tênis jogados pela sala e pede ajuda com trabalhos de geometria. Onde posso ser eu mesma, sem máscaras, sem medo de julgamento. Hugo deve estar em algum lugar, vivendo sua vida. Tomara que tenha aprendido algo. Mas não é mais minha preocupação. Não guardo rancor. Gastar energia odiando é dar ainda mais poder a quem já teve demais. Simplesmente virei a página. Fechei o livro.
Comecei uma história nova. E nessa história, ninguém ri de mim. Porque a mulher que sou hoje não permite. Não por arrogância ou dureza, mas por consciência do próprio valor. Sei quanto valho, sei o que mereço, e aceito nada menos que respeito completo. Às vezes, Rafael brinca. Lembra de me avisar se eu começar a dar sinais de idiotice aguda como seu ex. Pode deixar, respondo. Mas você sabe que não cometeria os erros dele. Como tem certeza? Porque você é inteligente de verdade. Sabe que me perder seria a maior burrice da sua vida. Ele ri e concorda. É uma brincadeira, mas com fundo de verdade. Rafael valoriza o que temos porque sabe o preço que paguei para me tornar quem sou. Respeita minhas cicatrizes porque entende que elas me fortaleceram. Recentemente, fui palestrante em um evento sobre empreendedorismo feminino. Tema: Reconstruindo após o caos. Contei minha história profissional, como transformei a dor em propósito, criando um escritório de sucesso. Mas nas entrelinhas, as mulheres entenderam. Sempre entendem. Após a palestra, uma jovem se aproximou. Senhora Isadora, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como a senhora soube que era hora de sair? Quando percebi que estava morrendo aos poucos para manter viva uma relação que já estava morta. Quando me vi implorando por migalhas de atenção de quem deveria me oferecer banquete. Quando descobri que a pessoa que dormia ao meu lado era um completo estranho. Ela tinha lágrimas nos olhos. Reconheci a dor. Abracei-a. Vai doer, disse. Vai doer muito. Mas depois passa. E o que vem depois vale cada lágrima. Promete? Olha para mim. Estou aqui, inteira, realizada, amada de verdade. Se eu conseguir, você consegue. Ela saiu mais leve. Espero que tenha encontrado forças para fazer o necessário. Nem sempre salvamos quem queremos salvar. Mas plantar sementes de coragem sempre vale a pena. Minha jornada de Isadora esposa perfeita para Isadora mulher completa foi longa, dolorosa, necessária. Não escolhi a traição de Hugo, mas escolhi o que fazer com ela. Poderia ter me afogado em amargura. Escolhi nadar para águas melhores. Hoje, quando deito ao lado de Rafael e sinto sua respiração tranquila, sei que estou segura. Não porque ele seja perfeito, ninguém é, mas porque nossa imperfeição é honesta. Nossos defeitos são conhecidos. Nosso amor é escolha diária, não teatro para plateia inexistente. Hugo e Larissa riram de mim achando que eu era o ponto fraco da equação. Mal sabiam que estavam forjando minha maior força. Cada risada deles foi martelo moldando o aço. Cada plano sórdido foi combustível para minha transformação. No fim, devo agradecê-los. Não pela dor causada, mas pela libertação involuntária que proporcionaram. Sem a traição, talvez vivesse para sempre naquela prisão dourada, achando que amor era servir sem reciprocidade, achando que casamento era anular-se pelo outro. Hoje sei. Amor é parceria equilibrada, é admiração mútua, é respeito incondicional, é rir junto, não um do outro. É planejar o futuro juntos, não tramar pelas costas. É sincronizar os passos, não atropelar o parceiro. A Isadora que fazia listas de compras com as comidas favoritas de Hugo ainda existe. Mas agora Rafael também faz listas com minhas preferências. A que passava camisas foi substituída por uma que divide as tarefas domésticas. A que esperava agradecimento por gestos básicos virou uma que recebe gratidão por simplesmente existir. Transformação não é apagar quem fomos, é evoluir a partir das cinzas. Fênix não renasce diferente, renasce melhor, mais forte, mais sábia, mais bela em sua autenticidade. Se Hugo me visse hoje, talvez não reconhecesse, ou talvez reconhecesse exatamente o que perdeu. A mulher vibrante que ele foi apagando, aos poucos com desprezo. A profissional talentosa que ele reduzia à empregada doméstica. A amante apaixonada que ele trocou por aventura barata. Mas não importa mais o que Hugo veria. Importa o que vejo no espelho. Uma sobrevivente.
uma vencedora. Uma mulher que descobriu que o maior amor da vida deve ser por si mesma. Todo o resto é complemento, não fundamento. Minha casa atual tem sala clara, sofá cinza claro, decoração minimalista. Nada bege, como Larissa planejava reformar. Cada móvel escolhido por mim e Rafael juntos. Cada detalhe refletindo nossa personalidade combinada. É lar de verdade, construído sobre base sólida. Às vezes, em dias de chuva, tomo chá na varanda e reflito sobre a jornada. Não com nostalgia ou tristeza, mas com gratidão serena. Cada passo, mesmo os dolorosos, me trouxe aqui. E aqui é exatamente onde deveria estar. A história da mulher que voltou mais cedo da viagem e encontrou o marido com a amante poderia ter muitos finais. Poderia ter terminado em tragédia, em resignação, em amargura eterna. Mas minha história terminou em renascimento. Hugo estava certo em uma coisa. Dei os melhores anos da minha vida para ele. O erro foi achar que os melhores já tinham passado. Mal sabia ele que os melhores estavam por vir. Que aos 37 anos eu estava apenas começando a viver de verdade. Hoje, aos 41, olho para trás e vejo uma estrada tortuosa que levou ao melhor destino possível. Cada curva perigosa era necessária. Cada buraco ensinava a dirigir melhor. Cada desvio mostrava novos caminhos. Rafael às vezes pergunta se mudaria algo se pudesse voltar no tempo. Mudaria, respondo. Teria confiado em mim mesma mais cedo. Teria ouvido os sinais. Teria saído antes. Mas então talvez não estivéssemos aqui. Verdade. Então, não mudaria nada. Cada segundo de sofrimento valeu este momento. É isso que trauma transformado em sabedoria ensina. Gratidão pelo processo, não apenas pelo resultado. Respeito pela jornada, não só pelo destino. Amor pela mulher que fui, que me trouxe a ser quem sou. Hugo e Larissa queriam minha casa, meu carro, minha vida. Ficaram sem nada porque não entenderam. Não eram as posses que importavam. Era a mulher que as conquistou. E essa mulher, quando acordada de seu sono de confiança cega, era invencível. Deixei bilhete dizendo que ririam. E ri. Não com crueldade, mas com liberdade. Ri da própria ingenuidade passada. Ri do alívio de descobrir a verdade. Ri da justiça poética servida fria. Ri porque sobrevivi. Ri porque venci. Ri porque finalmente estava viva. Mas o riso mais doce veio depois. Nas manhãs preguiçosas com Rafael. Nas gargalhadas com Sofia. Nas conquistas profissionais. Nos momentos simples de paz doméstica. Esse riso, construído sobre amor verdadeiro, esse sim ecoa até hoje. A mulher que subiu aquelas escadas naquela quinta-feira morreu ao ouvir a traição. A que desceu renasceu guerreira, estrategista, sobrevivente. Não procurou vingança mesquinha, executou justiça cirúrgica. Não destruiu por raiva, reconstruiu por amor próprio. Se pudesse falar com a Isadora de antes, diria: vai doer. Vai doer como nada que já sentiu. Mas você é mais forte do que imagina. Vai descobrir reservas de coragem que nem sabia possuir. Vai se reinventar de formas que parecem impossíveis agora. E um dia, vai agradecer pela dor que a libertou. Porque algumas prisões são tão confortáveis que nem percebemos as grades. Alguns venenos são tão doces que confundimos com remédio. Algumas mentiras são tão bem contadas que viraram nossa verdade. Até o dia em que o véu cai e vemos a realidade, nua e crua. Esse dia chegou para mim em uma quinta-feira comum. Voltei mais cedo da viagem e encontrei muito mais que marido com amante. Encontrei a verdade que me libertou, a traição que me salvou, o fim que era começo. Hoje durmo tranquila ao lado de homem que me olha com admiração real, que conhece minha história e me ama mais por ela, que constrói comigo, não nas minhas costas, que ri comigo, não de mim. E se em algum universo paralelo Hugo e Larissa ainda estão juntos, espero que sejam felizes,
que tenham encontrado em sua mentira alguma verdade, que construam sobre seus escombros algo sólido. Não por bondade minha, mas por economia emocional. Gastar energia odiando é desperdício. Prefiro investir em amar. Minha história começou com volta antecipada de viagem, com pressentimento que salvou minha vida, com descoberta dolorosa que me libertou, com risos cruéis que forjaram minha força, com planos sórdidos que revelaram meu poder. E continua. Cada dia escrevendo novo capítulo, alguns dramáticos, outros tranquilos, mas todos autênticos, todos meus, todos construídos sobre a base sólida de quem sou, não de quem finjo ser. Hugo achava que eu era previsível. Mal sabia que a maior imprevisibilidade é a transformação, que a água mansa quando agitada vira tsunami, que a mulher submissa quando desperta vira fenômeno da natureza. Fui água, fui fogo, fui terra, fui ar, fui todos os elementos necessários para renascer, e renasci. Não mais forte apenas, mas inteira. Não mais esperta somente, mas sábia. Não mais mulher só, mas força da natureza que sabe seu valor. A casa onde tudo aconteceu não existe mais para mim. É endereço no passado, coordenada em mapa antigo. Minha casa verdadeira está onde posso ser eu mesma. Onde amor é verbo conjugado em reciprocidade. Onde respeito é base, não luxo. E assim termino minha história. Não com final feliz de conto de fadas, mas com realidade ainda melhor, com cicatrizes que viraram mapas de força, com dores que se transformaram em sabedoria, com traição que gerou libertação. Mas espera, tem uma parte que ainda não contei, a parte do porta-malas. Foi na manhã seguinte ao confronto no meu apartamento novo. Hugo tinha saído derrotado, mas eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo do pai dele, segundo as histórias que a ex-sogra me contava antes de falecer. Um olhar de quem não aceita perder, de quem sempre tem uma carta na manga. Marina, minha advogada, me ligou às 7 da manhã. Isadora, preciso que venha ao escritório agora. É urgente. O tom dela me gelou. Marina nunca era alarmista, sem motivo. Cheguei em 20 minutos. Sente-se, ela disse, o rosto sério. Hugo contratou o Dr. Armando Pacheco. O nome me fez estremecer. Pacheco era conhecido por destruir reputações em divórcios. Usava métodos questionáveis, mas sempre dentro da linha tênue da legalidade. E tem mais, Marina continuou. Recebi uma notificação. Ele está alegando que você forjou documentos, que houve má-fé na partilha de bens. Está pedindo reversão de tudo e indenização por danos morais. Ri. Um riso amargo. Com que provas? É aí que mora o perigo. Pacheco é conhecido por criar provas. Testemunhas aparecem do nada, documentos surgem, histórias são construídas. Precisamos estar preparadas. Saí do escritório com a cabeça girando. Hugo não desistiria fácil. Mas eu também não era mais a Isadora ingênua, de antes. Foi então que lembrei de algo. Uma conversa anos atrás, quando Hugo bebeu demais no aniversário do chefe dele. Falou sobre um cofre que o pai mantinha, com seguros contra todos que poderiam prejudicá-lo. Documentos, gravações, coisas que poderiam destruir pessoas. O velho era esperto, Hugo disse naquela noite, bêbado. Guardava tudo no porta-malas de um carro velho na garagem. Ninguém nunca suspeitaria. Eu aprendi com ele. Também tenho o meu. Seguro. Na época, achei que era papo de bêbado. Agora, com Pacheco no jogo, a memória ganhou outro significado. Liguei para Marina. Preciso de uma autorização judicial para vistoriar a casa de campo, especificamente a garagem. Por quê? Intuição. Confie em mim. Marina era boa. Em 2 horas tinha a autorização. A casa ainda estava no meu nome. Facilitou o processo. Fui com ela e um oficial de justiça. A casa de campo estava abandonada. Hugo e Larissa tinham tentado ficar lá, mas sem água e luz,
desistiram rápido. A garagem tinha 3 carros. O Jeep que usávamos para trilhas, um sedã antigo que era do pai de Hugo, e meu conversível vermelho que ganhei de presente de 30 anos. Procuramos o que exatamente? Marina perguntou. Não sei, mas vou saber quando encontrar. Começamos pelo Jeep. Nada. O conversível, limpo, mas o sedã antigo do pai dele. O porta-malas estava trancado com um cadeado diferente. Não era o original. O oficial cortou com uma ferramenta. Quando abriu, Marina engasgou. Pastas. Dezenas delas. Organizadas por ano. E no meio, um laptop. E vários pendrives. Meu Deus! Marina murmurou enquanto folheava. Isso aqui é... Era o arquivo pessoal de Hugo. Mas não qualquer arquivo. Era sua apólice de seguro contra o mundo. Tinha de tudo. Gravações de conversas comprometedoras com clientes, documentos forjados preparados para diferentes situações, registros de contas no exterior que ele escondia até de mim, contratos falsos prontos para serem usados. E tinha uma pasta com meu nome. Dentro, um dossiê completo sobre mim. Documentos médicos falsificados sugerindo instabilidade mental. Conversas editadas para parecer que eu tinha casos extraconjugais. Fotos minhas tiradas sem consentimento em momentos vulneráveis. Chorando após brigas, bebendo vinho sozinha em casa. Tudo datado, organizado, pronto para ser usado. Ele estava preparando isso há quanto tempo? Perguntei, a voz tremendo. Marina verificou as datas. Pelo menos 3 anos. Isadora, isso é doentio. Ele montou um arsenal para destruir você quando quisesse. Mas o pior estava em um envelope separado, marcado como Projeto L. Abri com mãos trêmulas. Era sobre Larissa. Mas não como amante, como alvo. Hugo tinha investigado ela completamente. Sabia de suas dívidas, de um processo por apropriação indébita em outro estado, do casamento falido que ela escondia. Tinha fotos comprometedoras, conversas gravadas, tudo. Ele não amava ela, murmurei. Estava usando ela também. Marina pegou outro documento. Olha isso. É um contrato de sociedade fraudulento, colocando Larissa como responsável por desvios na empresa. Datado de 6 meses atrás, mas claramente seria retroativa se necessário. A ficha caiu. Hugo não era apenas um marido infiel. Era um predador. Calculista, meticuloso, perigoso. E eu vivi 12 anos com ele sem saber. Precisamos levar tudo isso, Marina disse. É evidência crucial. Mas Isadora, prepare-se. Quando ele souber que encontramos isso. Não precisou terminar. Eu sabia. A guerra estava apenas começando. Nos dias seguintes, as coisas escalaram. Hugo descobriu sobre a apreensão do material e surtou. Pacheco tentou anular a busca, alegando invasão de privacidade. Marina contra-atacou mostrando que a propriedade era minha e que havia indícios de crimes. Foi quando as ameaças começaram. Primeiro, sutis. Flores mortas na porta do meu apartamento. Ligações mudas de madrugada. Meus pneus furados no estacionamento do escritório. Rafael queria que eu fosse à polícia. Marina insistiu e registramos tudo. Mas Hugo era esperto. Nunca deixava rastros diretos. Então veio a escalada. Acordei numa terça-feira com meu nome em um site de acompanhantes. Fotos minhas editadas, meu telefone real, endereço do escritório. O site foi tirado do ar em horas, mas o estrago estava feito. Clientes ligaram preocupados, alguns cancelaram projetos. Ele quer me quebrar profissionalmente, disse para Marina. Não vai conseguir. Temos as provas de que é perseguição. Mas Hugo conhecia meus pontos fracos. A próxima cartada foi cruel. Ele contatou minha mãe. Mamãe morava em outra cidade, a 800 quilômetros. Tínhamos uma relação distante, mas cordial. Ela nunca aprovara totalmente Hugo, mas respeitava. Meu casamento. A ligação dela veio numa quinta à noite. Isadora,
Que história é essa que Hugo me contou? Que você teve um surto, que está perseguindo ele e a noiva? Que forjou documentos para roubar a casa? Respirei fundo. Hugo tinha viajado até lá. Tinha levado documentos falsos, chorado lágrimas de crocodilo, pintado um quadro onde eu era a vilã desequilibrada. Passei 2 horas ao telefone explicando tudo para a mamãe. Mandei as gravações, os documentos reais, tudo. No final, ela estava em prantos. Meu Deus, filha. Eu sempre senti algo errado nele, mas nunca imaginei. Me perdoe por ter duvidado, mesmo que por um segundo. Não precisa pedir perdão, mãe. Ele é convincente. Eu mesma caí por 12 anos. Mas Hugo não parou aí. Descobriu sobre Rafael e decidiu atacar por esse flanco. Rafael recebeu um e-mail anônimo com um dossiê sobre mim. As fotos editadas, os documentos médicos forjados, uma narrativa pintando-me como mulher instável e perigosa. O remetente aconselhava ele a se afastar antes que fosse tarde. Quando Rafael me mostrou, senti o chão sumir. Era meu maior medo, que o passado contaminasse meu futuro. Você acredita em algo disso? Perguntei, a voz pequena. Rafael me abraçou forte. Isadora, eu te conheço. Sei quem você é. Isso aqui, ele apontou para o e-mail, é desespero de um homem que perdeu o controle. Não vai funcionar, mas funcionou em outros lugares. Perdi 2 clientes grandes que receberam denúncias anônimas sobre minha instabilidade mental. Um fornecedor antigo cortou relações após receber um dossiê similar. Marina estava furiosa. Ele passou de todos os limites. Vamos entrar com criminal por perseguição, difamação, falsificação de documentos. Ele vai alegar que não foi ele. Interrompi. Por isso que contratei um investigador particular. Discreto, eficiente. Vamos rastrear cada movimento dele. O investigador, Carlos, era ex-polícia federal. Em uma semana, tinha um relatório completo. Hugo estava usando intermediários, pagava pessoas para fazer o trabalho sujo. Mas Carlos conseguiu provas das transferências, dos encontros, de tudo. Tem mais, Carlos disse numa reunião. Ele está planejando algo maior. Interceptei conversas sobre dar o golpe final. Não sei os detalhes, mas envolve aquela Larissa. Larissa. Quase tinha esquecido dela no meio do caos. Depois que descobriu que Hugo a estava usando também, ela tinha sumido. Ou assim eu pensava. Carlos continuou. Ela está de volta. E pelos registros, está se encontrando com Hugo novamente. Mas tem algo estranho. Ela sacou grandes quantias em dinheiro nos últimos dias. Marina e eu nos entreolhamos. O que eles estariam tramando? A resposta veio de forma inesperada. Larissa me procurou. Foi numa sexta-feira, no estacionamento do meu escritório. Eu estava indo embora quando ela surgiu das sombras. Instintivamente procurei o spray de pimenta na bolsa. Calma, ela disse levantando as mãos. Não vim brigar, vim avisar. Estava diferente. Abatida, olheiras profundas, o cabelo outrora impecável, agora opaco e mal cuidado. Avisar sobre o quê? Hugo. Ele. Ele não é quem nenhuma de nós pensou. É pior. Muito pior. Descobri isso tarde demais. Respondi ainda em guarda. Não, você não entende. Ela olhou em volta, nervosa. Ele está planejando algo. Algo grande. Contra você, contra mim, contra todos que ele acha que o prejudicaram. Por que deveria acreditar em você? Ela tirou um pendrive do bolso. Porque eu gravei tudo. Todas as conversas. Todos os planos. Ele acha que sou idiota, que voltei por amor. Voltei para conseguir provas. Por quê? Porque ele destruiu minha vida também. Perdi meu emprego, minha reputação, tudo. Mas quando descobri o que ele guardava sobre mim naquele porta-malas, ela estremeceu. Percebi que fui só mais uma vítima. Como você.
Peguei o pendrive com cuidado. O que tem aqui? A verdade. Toda ela. Inclusive sobre o que ele está planejando para este fim de semana. Isadora, você precisa sair da cidade. Agora. Do que está falando? Ele contratou pessoas, profissionais. O plano é fazer parecer que você teve um surto psicótico que atacou ele. Tem até atestados médicos falsos prontos, testemunhas compradas. Ele vai se machucar de propósito para ter provas. Meu sangue gelou. Quando? Domingo. Ele sabe que você vai ao escritório aos domingos para trabalhar sozinha. É quando vão agir. Olhei nos olhos dela. Apesar de tudo, vi verdade ali. E medo. Muito medo. Por que está me contando isso? Porque cansei de ser peça no jogo dele. Porque descobri que ele fez a mesma coisa com a ex antes de você. Ela não morreu num acidente de carro, Isadora. Não foi acidente. O mundo parou. Hugo tinha sido casado brevemente antes de mim. A esposa morrera num acidente 2 anos antes de nos conhecermos. Ele sempre se emocionava ao falar dela. Você tem provas? No pendrive. Conversas dele com o pai, anos atrás. Confessando, rindo, dizendo que aprendeu a lição. Da próxima vez, seria mais cuidadoso. Vomitei ali mesmo, no estacionamento. Larissa segurou meu cabelo, um gesto estranhamente gentil. Vá para casa, pegue o essencial e suma por uns dias. Eu vou fazer o mesmo. Deixa a advogada e a polícia agirem. Mas não fique sozinha. Ele está desesperado e homens desesperados fazem coisas desesperadas. Completei. Ela assentiu e desapareceu na noite. Nunca mais a vi. Fui direto para Marina. Assistimos o conteúdo do pendrive juntas, em choque crescente. Era pior do que imaginávamos. Hugo não era apenas manipulador, era psicopata. As conversas com o pai revelavam uma dupla de predadores que via mulheres como objetos descartáveis. Marina agiu rápido. Em 2 horas, tínhamos uma ordem de prisão preventiva. A polícia foi atrás de Hugo, mas ele tinha sumido. Os profissionais que contratara foram pegos antes de agirem, com eles, mais provas do plano. Passei os próximos dias em local seguro, sob proteção policial. Rafael ficou comigo, assim como Sofia, que se recusou a me deixar sozinha. Você é família agora, ela disse, abraçada a mim. Família protege família. Hugo foi encontrado 1 semana depois, tentando cruzar a fronteira com documentos falsos. A prisão foi noticiada amplamente. Quando a história completa veio à tona, incluindo as suspeitas sobre a primeira esposa, o escândalo foi massivo. No julgamento, que aconteceu meses depois, Hugo manteve a pose de vítima até o fim. Mesmo com todas as provas, tentou me pintar como a verdadeira criminosa. Mas o pendrive de Larissa, o conteúdo do porta-malas, os depoimentos das testemunhas, tudo era demais para sua lábia superar. Condenado. 15 anos por uma lista de crimes que incluía falsificação, estelionato, stalking, conspiração. A investigação sobre a primeira esposa foi reaberta. Saí do tribunal sem olhar para trás. Não senti alegria nem tristeza, apenas alívio. E uma pergunta que me assombrava. Como vivi 12 anos sem ver o monstro ao meu lado? A resposta veio com terapia. Muito terapia. Descobri que predadores como Hugo são mestres em escolher vítimas. Procuram mulheres empáticas, dedicadas, que acreditam no melhor das pessoas. Nos seduzem com atenção e carinho calculados. Nos isolam devagar, tão devagar que não percebemos. Nos fazem duvidar de nossa própria percepção. Você não foi burra. Minha terapeuta, doutora Helena, disse. Foi vítima de abuso psicológico sofisticado. O fato de ter sobrevivido e reagido mostra sua força, não sua fraqueza. Levei meses para realmente acreditar nisso. Para parar de me culpar por não ter visto antes. Para aceitar que confiar não é defeito, o defeito está em quem abusa dessa confiança. O escritório de arquitetura sobreviveu ao escândalo. Na verdade, prosperou.
Muitas mulheres me procuraram, querendo apoiar alguém que entendia suas próprias histórias de superação. Criei uma fundação para ajudar vítimas de abuso psicológico e financeiro em relacionamentos. Rafael foi meu porto seguro durante tudo. Nunca duvidou, nunca vacilou. Quando eu tinha pesadelos, e tive muitos, ele estava lá. Quando o medo me paralisava, ele me lembrava de minha força. Como você aguenta? Perguntei numa noite difícil. Todo esse drama, esse passado pesado? Porque eu vejo quem você é, não o que aconteceu com você. E quem você é extraordinária. Nos casamos 2 anos depois do julgamento. Uma cerimônia íntima na praia, só família próxima. Minha mãe chorou de alegria. Sofia foi minha dama de honra. Não houve ostentação nem convidados importantes. Apenas amor verdadeiro celebrado com quem importava. A vida seguiu. Tivemos uma filha, Aurora. Quando ela nasceu, prometi que cresceria sabendo seu valor, conhecendo os sinais de alerta, forte o suficiente para nunca aceitar menos do que merece. Hugo cumpre pena numa penitenciária federal. Soube que tenta manipular outros presos, sem muito sucesso. Homens reconhecem predadores melhor que mulheres socializadas para perdoar. Larissa refez a vida em outro país, segundo ouvi. Espero que tenha encontrado paz e aprendido as lições necessárias. Apesar de tudo, sou grata pelo pendrive. Sem ele, talvez a história tivesse outro final. O porta-malas do carro velho se tornou símbolo de como segredos corroem por dentro. Hugo guardava ali seu verdadeiro eu. Calculista, cruel, vazio. Achava que estava protegendo seus podres. Mas podridão sempre encontra um jeito de vazar. Hoje, 10 anos depois daquela noite de quinta-feira, posso dizer que a dor valeu a transformação. Não romantizo o sofrimento. Preferia ter aprendido essas lições de forma gentil. Mas já que a vida escolheu o caminho difícil, extraí cada gota de sabedoria possível. Ensino a Aurora e outras jovens a reconhecer bandeiras vermelhas, o jace e o amor que isola, o carinho que manipula, a atenção que sufoca, o ciúme disfarçado de cuidado. Ensino que amor saudável expande, não diminui, que parceiro de verdade celebra suas conquistas, não as sabota. Minha casa atual tem câmeras de segurança. Não por paranoia, mas por prudência. Confio, mas verifico. Amo, mas mantenho limites. Perdoo, mas não esqueço. O sofá bege que Larissa tanto desprezava está no escritório da fundação. Quando mulheres chegam quebradas, chorando histórias similares à minha, elas se sentam nele. É acolhedor, seguro, sem julgamentos. Como deveria ser o amor. Às vezes penso em escrever um livro sobre tudo. Marina diz que ajudaria muitas mulheres. Rafael apoia. Mas ainda não me sinto pronta para revisitar cada detalhe no papel. Esta narrativa já é um exercício doloroso o suficiente. O que importa é: sobrevivi. Mais que isso, prosperei. O que Hugo e Larissa pretendiam como minha destruição tornou-se minha reconstrução. Onde plantaram sal, fiz brotar um jardim. Onde cavaram minha cova, construí meu alicerce. A mulher que subiu aquelas escadas há 10 anos morreu mesmo. Em seu lugar nasceu alguém que Hugo jamais poderia imaginar ou controlar. Alguém que conhece as profundezas da maldade humana e escolhe o amor assim mesmo. Alguém que viu o pior e decidiu ser o melhor. Hugo e Larissa riram de mim naquela noite. Foi a última vez. Porque a mulher de quem riram deixou de existir. Em seu lugar, nasceu alguém que eles jamais imaginariam. Alguém que não apenas sobreviveu. Alguém que transcendeu. Alguém que venceu. Eu. Mas a história não termina aqui. Porque entender o presente exige compreender o passado. E o passado de Hugo Mendonça era um mapa de como monstros são criados. Descobri a verdade completa através dos diários do pai dele, encontrados no mesmo porta-malas. Sérgio Mendonça foi um predador por 40 anos. Casou 3 vezes. Todas, as esposas morreram em circunstâncias questionáveis. A fortuna da família foi construída sobre cadáveres femininos.
literal e metaforicamente. Hugo cresceu assistindo, aprendendo. O pai o levava para aulas práticas, reuniões onde planejavam como extrair o máximo de cada mulher antes do descarte. Era um negócio familiar macabro, passado de pai para filho como outros passam empresas. Li trechos do diário que me fizeram vomitar. Hugo mostra aptidão natural. Aos 16 anos, já sabe identificar alvos vulneráveis. Hoje o ensinei sobre paciência. A sedução apressada deixa rastros. Melhor investir anos construindo. A armadilha perfeita. E outro. O menino questiona a moralidade às vezes. Normal nessa idade. Expliquei que moralidade é luxo dos fracos. Os fortes criam suas próprias regras. Ele vai entender quando provar o poder. Havia um método. Sérgio catalogava tipos de mulheres como um entomologista cataloga insetos. Tinha fichas sobre como abordar cada perfil. A minha estava lá. Tipo 7, a cuidadora. Procurar órfãs ou com relações familiares distantes. Valorizam pertencimento, fáceis de isolar. Usar amor romântico como isca inicial, depois culpa como corrente. Hugo foi treinado desde criança para ser predador. Mas isso não o absolve. Teve 1000 chances de escolher diferente. Conheceu o amor verdadeiro da mãe antes dela morrer acidentalmente quando ele tinha 12 anos. Teve professores que tentaram mostrar outro caminho. Escolheu abraçar a monstruosidade. Encontrei cartas da mãe dele para a irmã, escritas antes de morrer. Tenho medo, Clara. Sérgio está diferente, mais frio. Encontrei documentos estranhos, apólices de seguro que não lembro de assinar. E Hugo. Meu menino doce está mudando. Ontem o vi torturando o gato da vizinha. Quando confrontei, ele sorriu e disse que estava praticando. Praticando o quê? Tenho medo da resposta. A última carta, dias antes do acidente. Se algo acontecer comigo, não foi acidente. Cuide de Hugo se puder. Talvez longe do pai ele ainda tenha chance. Mas cuidado, a semente do mal já foi plantada. Eu falhei em protegê-lo. Que Deus o perdoe. Que Deus nos perdoe a todos. Clara tentou. Após a morte da irmã, lutou pela guarda de Hugo. Perdeu. Sérgio tinha dinheiro, influência, advogados. Clara foi pintada como tia instável querendo a herança. Morreu 2 anos depois. Overdose. O laudo disse suicídio. Agora eu duvidava. Hugo tinha uma escolha naquele momento. Podia honrar a memória da mãe ou abraçar o legado do pai. Escolheu o monstro. Mas vamos voltar ao nosso começo. Porque agora, sabendo o que sei, cada memória ganha nova cor, novo significado, novo horror. Conheci Hugo em uma conferência de sustentabilidade empresarial. Eu apresentava um projeto de construção verde. Ele se aproximou durante o coffee break, interessado, charmoso, perguntando detalhes técnicos que mostravam conhecimento real. Impressionante, ele disse. Beleza e cérebro. Combinação rara. Revirei os olhos. Sério? Essa é sua cantada? Ele riu parecendo genuinamente embaraçado. Péssima, né? Desculpe. É que não costumo conhecer mulheres que me deixam nervoso. Geralmente sou mais articulado. A vulnerabilidade fingida. Técnica número 3 no Manual do Pai. Mostre fraqueza estratégica. Mulheres fortes amolecem ao sentir que têm poder sobre você. Funcionou. Achei fofo ele estar nervoso. Dei meu cartão. Aceitei o convite para jantar. O cortejo foi cinematográfico, não com gestos grandiosos. Isso afastaria uma mulher como eu. Com detalhes. Lembrava cada coisa que eu dizia. Aparecia com meu café favorito em dias difíceis. Mandava artigos sobre arquitetura sustentável. Quando mencionei saudade da cuca de banana da minha avó, ele encontrou uma padaria artesanal que fazia. Como você lembra de tudo? Perguntei após 3 meses. Porque tudo que vem de você é importante, ele respondeu. Quero conhecer cada pedaço do quebra-cabeça que é Isadora Fontana. Técnica número 7. Memorize tudo. Anote se necessário.
mulheres confundem catalogação com carinho. Apresentou-me aos amigos certos no momento certo. Casais estáveis, famílias, felizes. Criou uma imagem de homem que queria compromisso. Falava do trauma de perder a mãe jovem, como isso o fez valorizar família. Prometi a mim mesmo que quando encontrasse a mulher certa, não perderia tempo. Disse 6 meses depois. Acho que encontrei. A proposta veio no nosso lugar especial, uma trilha que fazíamos todo fim de semana. No topo da montanha, com a cidade aos nossos pés, ele ajoelhou. Isadora, você me fez acreditar no amor verdadeiro. Casa comigo? Chorei. Disse sim. Mal sabia que estava assinando minha sentença. O casamento foi perfeito. Nem grande, nem pequeno demais. Ele chorou quando me viu entrando. Os votos dele foram poesia pura. Isadora, você é meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Prometo te amar nos dias de sol e tempestade, ser teu porto seguro, teu companheiro de aventuras, teu melhor amigo. Prometo que nosso amor será eterno, como as montanhas que testemunham este momento. A plateia suspirou. Eu derreti. Hugo sorriu por dentro. Os primeiros anos foram dourados. Ele apoiava minha carreira, incentivava meus sonhos. Quando ganhei um prêmio importante, fez questão de celebrar publicamente. Minha esposa é um gênio, gritou no restaurante brindando. Um dia, vão estudar os prédios dela em universidades. Mas havia sinais que ignorei. Comentários casuais que só agora fazem sentido. Amor, você não acha que trabalha demais? Não quero que se esgote. Tradução. Começando a plantar sementes de dependência. Seus amigos são legais, mas meio superficiais, né? Você merece gente do seu nível. Tradução. Iniciando o isolamento. Claro que confio em você. Só acho aquele cliente muito atirado. Homens são previsíveis. Tradução. Plantando insegurança e ciúmes. A mudança foi gradual. Tão gradual que parecia natural. Parei de sair com amigas porque preferia ficar com ele. Reduzi viagens. De trabalho porque sentia saudade. Compartilhei senhas porque não tínhamos segredos. Agora vejo. Fui sapo na panela. A água esquentando tão devagar que quando percebi já estava cozida. O ponto de virada foi sutil. 5 anos de casados, sugeri fazer mestrado no exterior. 6 meses apenas. Programa intensivo que elevaria minha carreira. Hugo fez cara de abandonado. 6 meses? Amor, isso é muito tempo. E minha empresa está em fase crucial. Preciso de você aqui. Posso voltar fins de semana. Não é a mesma coisa. Ele segurou minhas mãos. Isa, construímos uma vida juntos. Não quero ser daqueles casais que põem carreira acima do amor. Você quer? A manipulação perfeita. Ele não proibiu. Isso seria óbvio demais. Fez parecer minha escolha. Minha decisão entre amor e ambição. Claro que escolhi o amor. Marina, a amiga que virou minha advogada, tentou me alertar na época. Isa, não acha estranho ele não apoiar uma oportunidade dessas? Ele, apoia, defendi. Só acha o timing ruim? O timing nunca vai ser bom para controladores. Briguei com ela. Cortei contato. Exatamente como Hugo planejou. Os anos seguintes foram ladeira abaixo disfarçada de estabilidade. Minha empresa crescia, mas sempre dentro dos limites que não ameaçassem Hugo. Ganhava bem, mas o dinheiro ia para a conta conjunta para facilitar. Tinha sucesso, mas sempre acreditando a ele o apoio fundamental. Por trás de uma grande mulher, sempre há um grande homem. Ele brincava em público. As pessoas riam. Eu também. Não percebia a inversão perversa do ditado. Larissa entrou em cena no 8º ano. Nova gerente, ambiciosa, bonita. Hugo a mencionava com frequência demais. Para ser casual. Tadinha da Larissa, o marido é um traste. Ela merecia coisa melhor. Semente plantada. Ele tinha pena dela. Larissa teve uma ideia brilhante hoje.
mulher inteligente. Desperdício estar com aquele Zé. Semente regada. Admiração profissional. Tive que dar carona para Larissa. Hoje, o carro quebrou. O marido nem se ofereceu para buscar. Semente crescendo. Ele era o herói que o marido não era. Quando questionei o excesso de menções, ele virou o jogo. Sério, Isa? Ciúmes? Logo você, tão segura? Larissa é casada, pelo amor de Deus. E mesmo que não fosse, você acha que trocaria a mulher da minha vida por qualquer uma? Me senti ridícula. Pedi desculpas. Prometi confiar mais. Enquanto isso, ele já estava meses no caso. Descobri depois que Larissa foi escolhida a dedo. Endividada, ambiciosa, com histórico de relacionamentos abusivos. Perfil perfeito para manipulação. Hugo a seduziu com a mesma metodologia usada comigo, adaptada ao perfil dela. Para mim, amor romântico e estabilidade. Para ela, poder e luxo. Mas Hugo subestimou Larissa em um aspecto. Ela também era sobrevivente. Também aprendera a jogar sujo para sobreviver. Quando descobriu os planos dele, virou o jogo. O pendrive que ela me entregou tinha mais do que gravações. Tinha o diário digital de Hugo. Sim, ele mantinha um, como o pai. Documentava suas conquistas como troféus. Sobre mim no início. Isadora mordeu a isca completamente. Mais fácil que imaginei. A carência afetiva pela perda precoce dos pais a torna vulnerável à figura de protetor. Investimento de longo prazo, mas o patrimônio dela vale a paciência. Sobre o meio. Fase de manutenção tediosa, mas necessária. Isadora já está condicionada. Cortou laços externos. Depende emocionalmente de mim. Hora de começar fase 2. Minar a autoestima profissional para aumentar dependência. Sobre Larissa. Perfil diferente. Abordagem ajustada. L. Responde a. Demonstrações de poder, não afeto. Fácil de impressionar com o estilo de vida que Isadora financia sem saber. Útil para a próxima fase do plano. E a entrada mais assustadora, semanas antes de eu descobrir tudo. Isadora está ficando inquieta. Questionando mais, querendo viajar sozinha. Sinais de despertar. Hora de acelerar cronograma. Larissa pronta para assumir papel de vilã enquanto executo transferências. Se resistir, plano B como com Melissa. Melissa, a primeira esposa. Procurei registros sobre ela. Melissa Santos Mendonça. Morta aos 28 anos. Acidente de carro em estrada deserta. Perícia inconclusiva sobre causa. Falha mecânica ou erro humano. Cremada rapidamente. Hugo herdou pequena fortuna. Encontrei a melhor amiga dela, Carla. Relutante no início, ela falou após garantir anonimato. Melissa mudou após casar. Ficou paranoica, dizia que Hugo a vigiava. Instalou câmeras em casa sem contar a ele. Na última vez que nos falamos, disse que tinha descoberto algo terrível e fugiria. 2 dias depois, morreu. As câmeras desapareceram. A casa pegou fogo 1 semana após a morte. Tudo muito conveniente. Padrão. Hugo aperfeiçoou o método do pai. Menos sanguinário, mais tecnológico. Mas a essência era a mesma. Mulheres como recursos a serem explorados e descartados. Marina usou tudo no julgamento. O promotor construiu um caso sólido não apenas sobre os crimes contra mim, mas padrão de comportamento predatório. Testemunhas. Apareceram. Ex-namoradas da faculdade com histórias similares, funcionárias assediadas, investidoras lesadas. Hugo manteve a máscara até o fim. No depoimento final, olhou nos meus olhos e disse: "Tudo o que fiz foi por amor, Isadora. Amor demais, talvez. Me perdoa?" O cinismo me revoltou, mas também me libertou. Vi com clareza o vazio por trás dos olhos. Não havia Hugo real, apenas personagem eternamente atuando. "Eu te perdoo", respondi, causando murmúrio na corte. "Perdoo porque guardar raiva seria dar poder a você. Mas perdão não significa esquecer. Não significa deixar de buscar justiça.
Significa apenas que escolho não carregar seu veneno na minha alma. Ele piscou, confuso. Pela primeira vez não tinha script para seguir. A sentença foi lida. Culpado em todas as acusações. Quando o levaram algemado, nossos olhos se encontraram uma última vez. Vi medo ali. Não da prisão, do anonimato. Narcisistas como Hugo não temem punição. Temem irrelevância. Larissa prestou depoimento por vídeo de local não revelado. Confirmou tudo. Pediu desculpas públicas a mim e outras vítimas. Soube depois que criou uma organização de apoio a mulheres em relacionamentos abusivos. Redenção possível? Talvez. O tempo dirá. A repercussão do caso foi massiva. Virei involuntariamente símbolo de sobrevivência. Convites para palestras, entrevistas, livros. Recusei a maioria. Minha cura precisava de privacidade, não holofotes. Mas aceitei alguns. Quando a história podia realmente ajudar. Como no encontro de arquitetas onde uma jovem me procurou. Doutora Isadora, meu namorado diz que minha ambição profissional mostra que não o amo de verdade. Que mulher que ama põe família primeiro. Estou confusa. Passei 1 hora com ela. Mostrei os sinais. Expliquei as técnicas. Vi a ficha cair em tempo real. Doloroso, mas necessário. O que faço agora? Ela perguntou. Lágrimas. Correndo. Primeiro, respira. Segundo, não confronta ele sozinha. Terceiro, procura ajuda profissional. Quarto, confia no teu instinto. Se algo parece errado, provavelmente é. E quinta, lembra que amor verdadeiro quer te ver voar. Não, cortar tuas asas. Ela saiu determinada. Soube depois que terminou o relacionamento, focou na carreira. Hoje é sócia de um escritório premiado. Salvou-se a tempo. Rafael entrou na minha vida quando eu achava que nunca mais confiaria. Mas ele tinha algo que Hugo nunca teve: consistência transparente. Não era perfeito. Ninguém é. Mas seus defeitos eram honestos. Suas qualidades genuínas. Sou workaholic, admitiu no terceiro encontro. Terapia está ajudando, mas é luta diária. Se isso for deal breaker, melhor saber agora. A honestidade me desarmou. Com Hugo, tudo era fachada polida. Rafael mostrava as rachaduras desde o início. Por que está sendo tão transparente? Perguntei. Porque já vivi relacionamento baseado em mentiras. Meu casamento anterior ruiu porque fingia ser quem não era. Prometi que nunca mais. Ou me aceitam real ou não me aceitam. Fomos devagar. Muito devagar. Rafael respeitou cada limite, celebrou cada avanço. Quando finalmente dormimos juntos, 1 ano depois do primeiro encontro, foi como voltar a respirar, após quase afogar. Valeu a espera. Ele sussurrou depois. Desculpa por demorar tanto. Chiu. Ele beijou minha testa. Você sobreviveu ao inferno. O mínimo que mereço é paciência com teu tempo de cura. Construímos algo sólido. Não cinematográfico como com Hugo, real. Com brigas sobre quem esqueceu de comprar leite. Com roncos que atrapalham o sono. Com manias que irritam. Com amor que escolhe ficar apesar de tudo. Aurora nasceu 3 anos após o casamento. Segurar aquela vida pequena, pura, cheia de potencial, me transformou novamente. Prometi protegê-la, mas também prepará-la. Não criaria presa fácil nem predadora. Criaria mulher inteira. Mamãe, por que papai Hugo era mau? Ela perguntou aos 6 anos, após ouvir fragmento de conversa. Rafael e eu nos entreolhamos. Tínhamos preparado resposta apropriada à idade. Algumas pessoas machucam outras porque estão machucadas por dentro. Papai Hugo estava muito dodói na alma, e em vez de procurar ajuda, passou o dodói adiante. Por isso é importante sempre falar quando algo dói, para poder sarar direito. E ele sarou na prisão? Está tentando, mas algumas feridas demoram muito para sarar, principalmente quando machucamos outros. Ela processou com sabedoria, infantil.
Então, melhor não machucar ninguém. E se alguém me machucar, conto logo para sarar rápido. Exatamente, meu amor. Sofia, enteada que virou filha do coração, hoje cursa psicologia. Sua história me inspirou, disse ao ser aprovada. Quero entender como pessoas se tornam monstros e, principalmente, como sobreviventes se reconstroem. Cuidado para não olhar muito tempo para o abismo, avisei. Relaxa. Tenho você e papai como farol. Nunca vou me perder no escuro. A fundação que criei já ajudou centenas de mulheres, não só com apoio psicológico e jurídico, mas prático. Moradia temporária, capacitação profissional, rede de apoio. Porque sair é só primeiro passo. Reconstruir é jornada longa. Hugo nunca tentou contato da prisão, mas soube por Marina que ele tenta manipular psicólogos do sistema carcerário, sem sucesso. Profissionais treinados reconhecem psicopatia. Ele está onde pertence, sem plateia para suas atuações. O porta-malas virou peça de museu criminal, literalmente. Foi usado em seminário do FBI sobre predadores financeiros afetivos. Símbolo de como segredos corroem, como verdade sempre emerge, como justiça pode tardar, mas chega. Hoje, sentada no escritório que construí, vendo a aurora, brincar no jardim sustentável que projetei, Rafael trabalhando na mesa ao lado, posso dizer: venci. Não por ter sobrevivido, muitas sobrevivem. Venci por ter transcendido, por ter transformado veneno em remédio, ferida em força, fim em começo. Às vezes mulheres me perguntam como confiar novamente. Respondo: confiança não é cegueira, é escolha informada. Confio em Rafael não porque ignoro perigos, mas porque ele prova diariamente ser confiável. Pequenos gestos, consistência, transparência. Confiança se constrói tijolo por tijolo, não em saltos de fé. A Isadora, de 25 anos, que subiu no altar, não reconheceria a de 47 que escreve esta história. Aquela acreditava em príncipes. Esta sabe que só existem pessoas reais, com luz e sombra. Aquela buscava completude no outro. Esta sabe que só completos podemos compartilhar. Hugo roubou 12 anos da minha vida. Não? Corrijo esse pensamento sempre que surge. Não roubou. Foram anos de aprendizado caro, mas valioso. Sem eles, não seria quem sou. E quem sou hoje vale cada lágrima derramada. Minha história começou com chegada antecipada, com porta entreaberta, com verdade dolorosa, com risos cruéis. Mas não terminou ali. Aquilo foi só prólogo do livro da minha vida. Real. O resto, a investigação, o porta-malas, a justiça, o amor verdadeiro, a família construída, a mulher reconstruída. Isso sim é minha história. História de como algumas pessoas nascem duas vezes, uma do útero, outra das cinzas. Hugo e Larissa riram de mim naquela noite de quinta-feira. Foi a última vez que alguém riu de mim, porque a mulher ingênua que eles ridicularizaram morreu naquele corredor. Em seu lugar nasceu uma fênix. E fênix não se queima duas vezes. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.